como que é a Páscoa na sua casa. Meu Uau. Deus. A casa dos Bertulo. A casa dos A Bertulo. casa dos Bertulo. Os Tem muito Bertulo. chocolate lá na Páscoa? Ah, tem. Ai, coisa A gente boa. ganha muito chocolate. A gente tem uma cultura de sempre tentar juntar a família, né? E a gente, de algum jeito, quem tiver por perto, a gente chama e sentar na mesa no domingo no almoço, ter um momento de oração, mas assim, aquela comunhão que às vezes é difícil na correria do domingo, né? Sim. Mas é uma data que a gente preza por juntar a família e celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Que legal. A senhora tem 3 filhos. Quantos anos tá os meninos? 23, 20 e 15. Então, o Luiz com 23, a Ana com 20 e a Mari com 15. 15. Como que a senhora transmitia para eles essa mensagem da Páscoa quando pequenos? Porque aí a gente sabe que a cultura no Brasil sobre a Páscoa é completamente diferente daquilo que a gente entende como cristãos. Tem né? esse apelo também comercial. Sim. esse Exato. todo, O coelho, esse ovo, ponto, chocolate. aham. Então, como que a senhora passava essa mensagem para eles quando pequenos? Pra gente foi muito simples e automático. Por a gente ter muita atividade na igreja, as crianças sempre envolvidas, então sempre tinha uma cantata de Páscoa, os ensaios, as aulas na escolinha, então tudo isso já ia preparando um ambiente que não era muito difícil esclarecer algumas coisas, né? Então era meio que natural. Eu dava aula na escolinha, então era tudo muito, muito comum pra gente. Eu lembro do Luiz, assim, que eu lembro de eu sentada com ele explicando, e ele, mãe, por que não é o coelho? Por que é o cordeiro? Eu lembro dele fazendo essa pergunta pra mim, muito Que pequeno, legal. E aí eu expliquei pra ele, né? E eu lembro da musiquinha que ele cantava, Cordeiro de Deus, que trazes pra mim. essa daí, divertia. essa daí eu não Olha só. conhecia. A gente Legal. ensinava na escolinha, Legal. E então, assim, a primeira opção sempre foi o cordeiro. Então, ele não olhava, ele falava assim, mãe, as pessoas pensam que é o coelho que traz o ovo, né? É você que compra. Eu falo, filha, sou eu que compro. Mas, assim, na minha sogra eles faziam lá as marquinhas do coelho, a caça aos ovos, e assim, eu acho que tem que ser de uma forma leve e saudável, né? Não precisa tirar a diversão, mas desde que a verdade seja plantada no coração deles, e de uma forma lúdica e bíblica, e a gente foi ensinando, conversando. Pra mim foi muito natural, porque foi a maneira como eu fui criada. Vocês já viviam essa realidade da igreja? tudo Sim, eu já muito nasci, inserido, né? minha família já, acho que 4 gerações, então assim, pra mim não tem como não ser comum e natural. E então assim, pra mim foi muito automático, muito simples, não. Que legal. Já- É interessante porque assim, a gente ouve histórias de muitas pessoas que é o caminho contrário, né? Porque é os filhos tentando entender por que a gente fala diferente. Os seus filhos estavam assim, por que as pessoas lá fora falam Eles eram diferente? os diferentes, Então eles eram, por que aham, coelho? Por que chocolate? Por que não aham, cordeiro? Que é o caminho contrário de E muita às vezes, gente, eu lembro do né? Luiz falando assim, nossa mãe, eles não sabem a história de Jesus? Eu falei, filho, muita gente não conhece. Ele falava assim, eles precisam saber que a Páscoa de verdade é quando Jesus morreu e ressuscitou. E assim, isso, eu tenho essa memória assim, né, gravada. A Ana Júlia também, ela falava, mãe, essas pessoas não sabem. E às vezes eles ficavam assim, poxa mãe, por que eles querem tirar a figura de Jesus e colocar o coelho no lugar, né? Mas eu explicando pra eles, assim, eu lembro que nas histórias, nas músicas, assim, eles foram crescendo desse uma jeito. cultura E isso que tudo já muito estava simples. inserida sim. neles desde Exato. pequeno. Acho que essa é a questão Sim. de cultura, né? Você fazer disso a cultura familiar, Sim. de trazer essa realidade pra dentro de casa, né? Isso é muito importante também. Embora eles tivessem uma vida na igreja, chegou um momento que foram para a escola. Pra escola, assim, Tinha não, já tava na amigos e escola tudo nessa mais. época. E, ok, eles entendiam a mensagem, eles entendiam que é o cordeiro, eles entendiam tudo isso. Mas e o apelo comercial, assim, eles não... e o meu chocolate? Não, eles sempre Isso daí- perguntaram, Sempre mãe, eu vou esperavam. ganhar o meu ganhar chocolate. meu O Luiz, na chocolate. época, tinha alergia de leite. A gente rodava São Paulo inteiro, eu morava em São Paulo nessa época. A gente rodava São Paulo inteiro pra achar um ovo sem leite pra ele. Porque, assim,
todo mundo ganha, por que os meus filhos não podem ganhar? Uhum. Entendeu? Mas se a mensagem estiver plantada no coração deles, não tem problema Não comer é um chocolate. Quem não gosta de chocolate? chocolate que vai Sim, desvirtuar. não vai desconstruir a história, não. É muito interessante porque a gente sai de extremos, né? Uhum. De um aonde ignora a verdadeira mensagem e o outro aonde, tipo assim, não, Parece a que Páscoa proíbe, é o é cordeiro, a pecado Páscoa e é não isso, pode. e É. eu não posso dar um ovo de chocolate pro meu Colocar filho. um peso na celebração da Páscoa, né? Sim, já passei por fases assim na minha infância. Conta pra gente um pouco aí. Não, era tipo assim, pode comer o bombom, mas não pode comer o chocolate, entendeu? Algumas doutrinas Não que pode foram... ter o formato do ovo. O formato do ovo, E então, assim, não faz sentido, né? É besteira. A partir do momento que você tem a mensagem que você planta no coração da criança, ela vai saber. Eu estava lendo sobre a lei da primeira menção esses dias. Só resumindo, assim, é mais ou menos a primeira vez que aquela palavra é abordada, ou na Bíblia, ou numa conversa, ou para uma criança. E a primeira menção, ela fica gravada no coração. Então, a primeira vez que os meus filhos ouviram falar sobre Páscoa foi sobre o Cordeiro e foi sobre Jesus. Então, aquilo ficou fixado. Então, a cosmovisão deles a respeito desse assunto sempre vai ser o Cordeiro antes do coelho. Um chocolate não vai mudar a cultura, Não, vai melhorar ainda, vai deixar mais gostoso, entendeu? Mas assim, tive fases que eu falava assim, não quero chocolate em forma de coelho. Por uma questão minha, entendeu? Mas o chocolate vai derreter, eles vão comer. Assim, se puder evitar o coelho, é uma questão minha, mas nada contra também, não tem. E para fortalecer. Então, eu lembro que na igreja a gente fazia pirulito de chocolate para as crianças no formato de cordeiro. Para reforçar a A história. ideia. É isso que eu ia perguntar, como que a gente pode substituir esses elementos? A gente fazia o chocolate porque eles falavam, todo mundo ganha, por que a gente não pode dar? Falei, não é que não pode, vamos fazer do jeito que seja, que passe a mensagem. Não adianta só comemorar, não tem problema comemorar. O problema é o que você enfatiza. Entendeu? Se eu posso comemorar com o chocolate e fixando a mensagem da cruz, do cordeiro que morreu e que ressuscitou, é isso que eu vou fazer. Eu não posso dar ponto sem nó, eu não posso deixar a história solta, né? Simplesmente dar um chocolate, não tem problema, é uma delícia comer chocolate. Só que se eu posso agregar a história, agregar a Bíblia, agregar a mensagem da cruz, eu não vou perder a oportunidade. A gente montava ovelhinhas eu tenho alguma guardada que eu achei esses dias. Que legal. Com algodão, com estopa, eu lembro que assim, a gente fazia chaveirinho, a gente montava, as crianças mesmo montavam as lembranças. Então assim, tudo culminava para a história do Cordeiro. A gente ensinava a passagem pelo Egito, explicava o sangue nos umbrais da porta, o sacrifício. As famílias comendo junto. A gente contava toda a história, que a verdadeira Páscoa começa lá no Egito, né, na saída do povo. Mas finalizava em Jesus e trazia para hoje. A gente falava para eles assim, quando você chegar na sua casa, eu lembro de uma aula que eu dei, quando você chegar na sua casa na hora do almoço, fala com o papai e com a mamãe para vocês fazerem uma oração e agradecerem porque Jesus morreu na cruz por vocês. E é por isso que a gente está comemorando a Páscoa. E ele não está morto, ele ressuscitou. Aí eles falavam, Jesus ressuscitou? E a conversa ia, né? Sabe aquela aula que rende, Criança assim? curiosa, né? Então, aí a gente teve testemunho de crianças, de pais que vieram falar com a gente que, a hora que foram sentar para comer, pai, a tia da escolinha falou pra gente orar primeiro e agradecer a Jesus, entendeu? Isso não tem preço, isso é maravilhoso. É sinal que a mensagem entrou. Que a gente fala, as crianças não prestam atenção, elas se distraem. Realmente elas se distraem, mas elas são uma esponja, elas absorvem tudo. E a gente perde tempo de não plantar a semente no coração delas. Uau. A gente precisa ser intencional, tem que ser de propósito. Se for espontâneo, não acontece. Se for espontâneo, a vida passa, a gente fica no celular, a gente corre atrás de tudo e a gente não planta as sementes que precisam ser Que é mais plantadas. importante, né? Mas essa questão da lei da primeira menção, como isso eu já tinha importante, escutado falar. Isso sobre você todas falando, as áreas, né? Exatamente, sobre todas as áreas, né? Você colocar a primeira informação, porque aquilo vai virar uma verdade. Sim. Né? Sim. E ele vai enxergar tudo a partir daquele ponto de vista. Pode agregar, acrescentar informação, tudo bem. Mas a primeira visão dele vai ser uma visão pura. Se for bíblica, melhor ainda. Mas Pura, bíblica, verdadeira. E a verdade vai prevalecer.